Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos à mensagem de hoje, igreja. A mensagem que será ministrada nesse domingo. Hoje é dia 15. É isso? Já estamos aí cumprindo a primeira quinzena do mês de setembro. E essa segunda quinzena será uma bênção. Quem crê, diga amém. Nesse domingo da provisão, você acabou de cantar, você acabou de louvar, dizendo que Ele é Jeová Jirê, e Ele vai prover de novo na sua vida. Quem crê, diga amém. Já proveu tantas vezes e proverá mais uma vez, e tantas outras vezes que forem necessárias. Não tenha dúvida disso. Então vamos em Ruth, capítulo 1. É a mensagem de hoje. Ruth, pastora? Ruth. Onde que está? Depois de Juízes. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Vem o livro de Ruth colado ali, no período ali de Juízes. Essa história, cronologicamente, ela se deu, ou ela ocorreu, no período dos Juízes. Foi nessa época, pastor, assim, segundo os estudiosos, na época de Sansão. Pertinho de Sansão. Tudo indica que foi naquele período que Sansão era o juiz. Sabe que ele foi levantado para ser juiz, para julgar a causa do povo. Juízes. Aí vem a Ruth. Esse livro é muito lindo. A história da Ruth é muito linda. Mas a gente quase não vai falar dela aqui hoje, não. A gente vai falar da família do seu Elimeleque. Mas a história da Ruth, missionário, tem até um livro, publicado. Ela tomou a decisão mais acertada de todas na vida. Pela fé, uma moabita entrou para a genealogia de Jesus Cristo. Sim ou não? Sim. Se tornou bisa de quem? De um homem muito conhecido da Bíblia. Não, ela não foi bisavó de Jesus, não. De Davi. Foi bisa de Davi. Sabia disso? Moabita. Se vê que pela fé, já era Deus mostrando que a salvação alcançaria os gentios. Diga amém? Glória a Deus por isso. Mas vamos aqui, a mensagem. Versículo 1. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve o que, igreja? Uma fome na terra. Aqui é o perigo. Por quê, pastora? Porque as crises, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós enfrentaremos momentos difíceis, crises, lutas, adversidades. Então, no período aqui que os juízes julgavam, a Bíblia diz que se instalou uma fome na terra, uma crise. O que era a fome? A falta do alimento. Geralmente as crises de fome na Bíblia sempre vai estar relacionado à falta da chuva, que provocava uma seca muito grande, consequentemente vinha a fome. Nesse período de Juízes, se você ler o livro de Juízes, quer ver? Se a gente for lá no capítulo 6, a fome ali já não era a falta da chuva. A fome ali já era provocada por quê? Porque o povo fazia aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor, o povo pecava, o povo virava as costas para Deus, e aí Deus, na vontade permissiva,
e entregava o povo na mão dos inimigos. Em Juízes 6, você vai ver o povo sendo entregue na mão dos midianitas por 7 anos. E os amalequitas também, que eram os terroristas da época. E a Bíblia diz que tudo que o povo de Deus semeava, tudo que o povo de Deus plantava, vinham os midianitas, que nem uns gafanhotos, e arrasavam, destruíam toda novidade da terra. Toda. Então aqui você vê que essa fome, essa falta de mantimento, não era provocada pela falta da chuva, como era na época lá do Isaac, do Abraão. Quem está entendendo, diga amém. Aqui era o pecado que trazia a maldição da opressão dos inimigos. Então nessa época se instalou uma fome sobre a terra. Falta de mantimento, falta de recursos. E aí o que aconteceu? Continuando. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. Era o nome desse homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. O que a gente observa aqui? Que veio um momento difícil, veio a crise, veio a fome, e que o Elimeleque, sem pedir a direção de Deus, sem consultar a Deus, tomou a decisão humana de pegar a sua esposa, os seus 2 filhos e descer para os campos de Moabe. Por quê? Porque humanamente, lá nos campos de Moabe, estava melhor do que ali em Belém de Judá. Sabe que Belém significa casa de pão, né? Casa do pão. Aí estava faltando pão na casa do pão. Que coisa, né? É igual você ir numa padaria, que é a casa do pão. Oh, me vê 5 pãezinhos. Ah, não tem pão aqui não. Como que pode faltar pão na casa do pão? Então, em Belém de Judá, Belém, casa do pão, estava faltando o pão, o mantimento, o alimento. Então, que situação. E aonde está o erro aqui, pastora? Está na precipitação. Porque não é errado a pessoa mudar, se Deus dirigir a pessoa para isso. Desde que ela peça a direção de Deus. A pessoa mora numa cidade e quer morar numa outra cidade. É pecado querer mudar de cidade? Claro que não. Pecado é a pessoa pegar as coisas sem consultar a Deus e ir. Porque se você é uma pessoa de Deus, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, você precisa pedir direção a Deus para tudo que você vai fazer. É pecado trocar de emprego? Claro que não. Se surge uma oportunidade melhor, você ora a Deus. E você entende pela palavra, você entende por confirmação de Deus que é o momento de você ir para aquela nova empresa ali. Não tem nada de pecado nisso, nada de errado nisso. Quem está me entendendo, diga amém. Mas tudo com direção de Deus. Só que a palavra de Deus para mim e para você é o nosso limite, porque senão a pessoa também vai levar para o extremismo. Ela vai achar então agora, então quer dizer que se eu estou vivendo aqui com meu marido, com a minha esposa, não está dando certo, então não é pecado trocar de marido, trocar de mulher. Opa! A palavra de Deus é o seu limite. Você entendeu o que você pode e o que você não pode. E tem gente que parece que a cabeça, né? A pessoa quando ela está intencionada a fazer coisa errada,
ela leva tudo, ela distorce a coisa de uma maneira que só Deus para ter misericórdia. E você sabe que Deus não se agrada disso não. Deus falou, deixa pai, deixa a mãe, se uniu a sua mulher, o que Deus uniu, o homem não separe. É até o fim. Casamento é coisa séria, por isso pensa bem antes de casar, que é até o fim. Casar para depois divorciar e achar que pode trocar de mulher, trocar de marido igual troca de roupa, você vai um dia responder diante de Deus, de um Deus que fala lá em Malaquias que detesta Ele detesta o divórcio. Então por que lá em Mateus 19, Jesus é questionado por que foi dada a carta de divórcio por Moisés? Por causa da dureza do coração. Da dureza do coração do homem, mas não da parte de Deus. E Jesus ainda fala, no princípio não foi assim. No início de tudo não foi assim. Quem está me entendendo, diga amém. Então assim, a pessoa sabe o que ela pode e o que ela não pode. Aí voltando para a palavra, cuidado com a precipitação. Em ser precipitado em fazer as coisas e não pedir a direção de Deus. Vai por aquilo que a vista dos olhos está lhe mostrando. Tem um homem na Bíblia que quebrou a cara por causa disso. E o nome dele é Ló. Sabe que Abraão, quando é chamado para sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela, ele traz o seu sobrinho Ló. E o Ló foi criado como se fosse um filho para ele. E Deus, que tem presciência, sabia que lá na frente a terra não iria ter a capacidade de comportar o gado dos dois. Mas mesmo assim Abraão trouxe. E a palavra de Deus diz que um dia está brigando os pastores de Ló com os pastores de Abraão. E Abraão, muito sábio, chama Ló para uma conversa e diz: não pode haver contenda entre mim e ti, irmãos somos, quer dizer, tio e sobrinho, mas somos da mesma família. E Abraão, que tinha a bênção, e quem tem a bênção não tem medo de ir para lugar algum, porque Deus vai lhe dirigir, diga amém. A bênção estava com Abraão. E o Abraão fala, olha, se você quiser ir para a direita, eu irei à esquerda, e se você quiser ir à esquerda, eu irei à direita, mas não vamos brigar. A terra está aí toda diante de nós. Escolhe para onde você quer ir. E o Ló, em vez de ser grato, primeiro a Deus e ao tio, e falar, não tio, se o senhor não me der a bênção, eu não vou. Não, se acha alguma coisa, levanta os olhos. Olha o perigo de ser guiado pela vista dos olhos, no meio de uma crise, porque havia contenda, o problema tinha que ser resolvido. Ele levanta os seus olhos e viu. Ele não pede direção para Deus, ele não pede direção ao Senhor, se é isso que Deus quer. Tem, às vezes, pessoa que até na vida sentimental está sendo guiada pela vista dos seus olhos. Ele é bonito. Ela é bonita, pastora. Ela é uma moça muito bonita. É a direção de Deus. Porque a Bíblia diz que enganosa é a graça, enganosa é a beleza, a formosura. Isso vai passar. Lei da gravidade chega para todo mundo. Ô pastora, mulher, depois que tem o seu primeiro filho, o corpo dela vai mudar. Ah, mas eu vou me cuidar. Mas a mulher muda, o corpo muda. E a idade vai chegando, a lei da gravidade. Por mais que puxa daqui, estica dali. Que isso, pastora? Porque hoje existe o tal do Botox. Tem os fios que coloca e levanta tudo de novo aí. Mas quem está entendendo? Se cuidar não é pecado não, se é o templo do Espírito Santo. Tem que se amar, a Bíblia diz que você tem que amar o próximo como você ama
Assim mesmo, se você não se amar, como você vai dar o que você não tem? O tanto que você se ama é o tanto que você dá de amor para os outros. Misericórdia, pastora. Então, se ame. E a pessoa que se olha no espelho e se detesta, ela vai acabar dando isso para os outros. Ela vai detestar os outros. Que isso, pastora? Não estou exagerando. A Bíblia diz, Jesus que fala, você vai amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e você vai amar o teu próximo, mas como você ama a si mesmo. Você só vai poder dar o que tem. Você vai poder só amar a Deus e amar ao próximo também se amar. Quem está entendendo? O primeiro amor é para Deus e depois ame o seu próximo, mas se ame. Quem está entendendo? Se cuide, não é pecado não. Pecado é ser relaxado. Deus não gosta disso não. Diga amém. Mas voltando à palavra lá, o Vitor tinha achado a palavra enganosa é a graça e a formosura. Então a beleza passa. Ô pastora, sim, vai passar, tudo passa. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, antes de ver beleza física, um rapaz ou um homem de Deus que quer casar, tem que saber se aquela moça é temente a Deus. Ela que vai ser a mãe vai ser a minha esposa, a mãe dos meus filhos, é uma mulher que teme ao Senhor? É uma mulher que ama mais Jesus do que ama a mim mesmo? Porque se ela não amar mais Jesus do que ama você, esse negócio aí vai dar ruim. Que isso, pastora? Claro! Uma pessoa que não ama Jesus mais do que tudo nessa vida, não, ela tem que me amar mais do que ama Jesus, está tudo errado. Ela tem que amar mais a Jesus. Porque se ela amar Jesus, ela vai lhe amar. Ela vai ser uma bênção na sua vida. E vice-versa. A mulher de Deus, que é solteira, que é livre, desimpedida, orar a Deus e pedir, Senhor, dá uma pessoa que realmente seja temente ao Senhor. Me dá um homem de Deus que vai ser temente ao Senhor, cheio do teu Espírito Santo e que vai amar mais ao Senhor do que a mim mesmo. Porque se ele for temente a Deus e amar ao Senhor, esse homem vai com certeza ser uma bênção de marido, uma bênção de pai. Mas não, tem gente que se deixa guiar pela vista dos olhos. Não, o corpão dela é violão, não, porque olha só, ele parece um príncipe. Quem está entendendo? Cuidado. Tem alguns que estão se deixando levar só pela atração física. E isso passa. A pessoa tem uma boa lábia, e tem gente que se deixa iludir. O Ló levantou os olhos, vou para lá. Para onde? Para Sardão, terra bem regada. Quem conhece a história se lascou. Que isso, pastora? Quebrou a cara, porque lá se levantou uma guerra lá na frente e ele se tornou um prisioneiro. Então diga assim, Deus, fala com fé, diga Deus, me livra de todo laço, em nome de Jesus. Amém? Que Deus consegue ver lá na frente o que eu e você não conseguimos ver. E se for um laço, se for uma armadilha, Deus, se você pedir a direção, Ele nem vai deixar você ir, Ele nem vai deixar acontecer. Está entendendo ou não? Quem entende o que eu estou falando? Amém. Então, cuidado para não se guiar pela vista dos olhos. Precipitação, Provérbios 19:2 fala assim, fala o quê? A alma ficar sem conhecimento não é bom, tem que estudar, Estudar a Bíblia principalmente. A palavra de Deus você tem que estudar ela todo dia. Que mais? E o que se precipita ou o que se apressa com os seus pés, peca. Ô pastor, assim, não é bom proceder sem refletir. Tem que ter conhecimento. Refletir no que vai fazer. Peca quem é precipitado. Não seja uma pessoa precipitada. Não seja uma pessoa apressada.
Elimeleque, sem consultar Deus, foi para onde? Foi para os campos de Moabe. Vamos ver o que aconteceu. Verso 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Pastora, você acha que quando Elimeleque se levantou, falou, vamos Noemi, vamos Malom, vamos Quileon, vamos embora para os campos de Moabe, porque lá está melhor para viver do que aqui. Vamos sair dessa terra de fome aqui, dessa escassez. Vamos para lá, que lá está melhor. Você acha que ele achou que ele estava indo para a terra da sua morte? Nunca. Mas se tivesse perguntado para Deus, Deus ia falar, nem vai. Porque mesmo aqui, né, nesse período difícil, eu vou te sustentar. Quem já ouviu falar da viúva aqui? Já ouviu? Eu falo tanto dessa viúva aqui de Elias, de 1 Reis, capítulo 17. A época também era de fome, e lá a fome era pela falta da chuva. Lembra que Elias falou para Acabe que, segundo a palavra dele, não ia chover ali em Israel, e ficou 3 anos e meio sem chover? Quem lembra disso? A fome era pela falta da chuva. E aquela viúva morreu, ela achou que ia morrer. Achou ou não achou? Achou. Mas Deus deixou ela morrer? De fome? Não. Deus trouxe provisão. Deus trouxe provisão. Então, cuidado para não se precipitar. Fica onde Deus mandou você ficar. Diga amém. Vamos adiante aí. Morreu. Quem? Elimeleque. Está lá agora, Noemi viúva, marido de Noemi. E ficou ela com os seus 2 filhos. E aí diz, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa, o nome da outra era Ruth, e eles ficaram ali quanto? Quase 10 anos. Muito tempo, irmão. Tomar a decisão errada e ainda permanecer na decisão errada. Tem gente que demora para se acertar. Tem gente que toma uma direção errada e já entendeu o que está errado, o que está errada, e demora para voltar, demora para se converter e se voltar para Deus novamente. Casaram com mulheres moabitas, Deus condenava esse tipo de união. Imagina o desgosto que não veio para a mãe. E não só isso, ficaram ali ainda quase 10 anos. Aonde? Em Moabe, na terra dos inimigos. E aí aconteceu mais uma coisa, o quê? Morrer também os ambos ali, Malom e Quilion. Meu Deus, a família que vai completa, e agora morreu o marido, morreu os filhos, só ficou a mulher. E as consequências de decisões erradas, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Diga misericórdia. Que situação. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Porquanto lá na terra de Moabe, a Noemi ouviu dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo, o quê? Dando-lhe pão. O que ela fez? Ela tomou uma atitude. Ela reconheceu, aqui não é a minha casa. Aqui não é o meu lugar. O meu lugar é em Belém de Judá. O meu lugar é no meio do povo de Deus. O meu lugar é na minha nação.
é lá no meio do povo de Israel. Era de lá, né, que eu nem deveria de ter saído. Então, o que essa mulher fez? Ela se levantou para voltar. Pior do que tomar decisão errada é permanecer nela. Qualquer ser humano aqui, se não consultar a Deus, inclusive eu, estamos aqui sujeitas, né, a tomar uma decisão errada. E às vezes achando que estamos fazendo o que é certo. Quem nunca? Mas a gente quebra a cara achando que está fazendo certo. Até Deus vir e falar, não era assim, não é dessa forma. Aí você entende. O que você faz? Se levanta e volta para a vontade de Deus. Volta a fazer a vontade de Deus. Vai permanecer aonde não é para permanecer? Vai ficar onde não é para ficar? Vai insistir naquilo que Deus não quer para você? Até ele usar a jumenta, que foi o que ele fez com Balaão. Balaão insistindo por ir por aquele caminho. E o que tinha lá na frente? Quem conhece a história? O que tinha lá? Tinha o que estava esperando Balaão? Por que a mula empacou? Por que a mula travou? Por que a jumenta não ia de jeito nenhum? Porque ela estava conseguindo enxergar a espada na mão do anjo. E se Balaão insistisse, e ele espanca, ele bate, ele fica nervoso. Parece algumas pessoas, né? Que Deus já está vendo lá na frente, mas insiste. Fica nervoso. Quem está entendendo aqui? Fica nervosa. Romanos 8 diz que Deus faz tudo cooperar para o bem daqueles que amam a Ele. Tudo. Então, não adianta você querer ficar insistindo no que Deus não quer. Você vai insistir naquilo que Deus não quer para você. Você corre até o risco de se destruir. Deus me livre, né? Então, a Bíblia diz que a Noemi se levantou para quê? Para voltar embora. Ela entendeu, aqui não é o meu lugar, aqui não é a minha casa, aqui não é o meu povo, não é aqui que Deus me quer. E eu vou voltar para onde eu tenho que voltar. Ela foi humilde, porque tem gente que é tão orgulhoso que não volta. Tem gente que é tão orgulhosa que não volta. Ô pastora, sim. Por isso que a Bíblia diz que o orgulho precede o quê? A queda. Mas já dei minha palavra. O missionário conta uma situação na vida dele. E uma vez ele contou isso para a gente e isso marcou. Ele, sendo pregador do evangelho, missionário, como ele é, evangelista, né? Pregador que prega para as nações, mundo afora. Um dado momento da vida dele, surgiu uma oportunidade dele adquirir uma grande empresa secular. Ô pastor, assim, no ramo da aviação. E ele, humanamente dizendo, se empolgou com a possibilidade. E estava tudo certo para assinar no dia seguinte toda a papelada.
Só que naquela noite, o missionário foi orar. Claro que já é um homem de oração, é um homem de comunhão com Deus, mas foi orar, porque assim, quando Deus incomoda a gente, por mais que a coisa já esteja certa, mas se Deus dá o ímpeto, vai me buscar um pouco mais, a gente tem que ser obediente. O missionário foi orar. E naquela madrugada ali, naquela noite, naquela madrugada, Deus deu para ele Ezequiel. E ali, Deus revelou para ele naquela palavra, da onde o tinha tirado, tudo que já tinha lhe confiado, e para que lhe havia confiado tudo aquilo. Ele tinha sido chamado para ser pregador do Evangelho. E ali em Ezequiel, Deus revelou a ele que não era para ele ir adiante com aquele negócio. E o missionário, tudo certo para assinar. No outro dia, chegam lá os executivos e o missionário volta atrás. E ali a gente sabe que Deus deu um grande livramento. Que isso, pastor? Assim. Ele mesmo conta que só ele ali, no caso Deus sabe, só Deus sabe o que poderia ter acontecido. Quantos não acabam até se corrompendo e perdendo a visão do que realmente Deus quer que eles façam? E ali ele entende que Deus o guardou, o livrou, lhe deu um grande livramento. Quem está entendendo? Mas ele orou, ele pediu direcionamento a Deus. Só faltava assinar. Mas ele voltou atrás e disse não. Mas ele falou que alívio ele sentiu. E ele contou isso para a gente. E a gente tudo falando, obrigado, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, por ter guardado o teu servo. Quem está entendendo, diga amém. E o ministério também. A igreja também. Quem entende o que eu estou falando? Então assim, tudo que a gente for fazer, mas eu já dei minha palavra, mas se Deus lhe mostrar, não faça, não faça. Como eu disse, tem que ser humilde para reconhecer e fazer o que Deus quer que você faça. A Noemi entendeu, eu tenho que voltar. E ela voltou. Voltou, porque ficou sabendo que lá em Belém, Deus tinha visitado o seu povo com pão. Ela falou, meu lugar é lá. Quando elas estão indo, aí você conhece a famosa história, que as duas noras acompanham, mais uma retorna a Moabe. E é tão linda essa parte aqui, no 15, E eis que voltou, a tua cunhada, ao seu povo, aos seus deuses. Volta você também, Ruth, após a tua cunhada. A órfã já tinha voltado. E aí, Ruth disse, não me inste para que eu te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, minha sogra, eu irei também. Aonde quer que você pousar à noite, ali pousarei eu. E tem mais, o teu povo agora é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E aonde quer que você morrer, eu vou morrer ali também, vou ser sepultado. E me faça assim o Senhor e outro tanto, e outra coisa que não seja a morte, que o que, igreja? Me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de falar nisso. A decisão mais acertada da vida. Ruth não voltou para a sua terra nem para os seus deuses. Ruth tomou a decisão de ir para Belém e servir o Deus vivo e verdadeiro. Glória a Deus por essa decisão.
Amém, igreja? E que você entenda o que o Senhor quer de você também. Para a gente poder encerrar, Isaías 31, versos 1, 2 e 3. A gente encerra aqui. Vamos lá? Isaías 31. Abra a sua Bíblia. Ai dos que descem ao Egito. O Egito é o quê? É um mundo. É um mundo para mim e para você. Que fazem igual o Elimeleque fez, na hora da fome, na hora da crise, foi lá para os campos de Moabe para buscar o socorro para ele e para a família. Se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos seus cavaleiros, porque são poderosíssimos, mas não atentam para quem, igreja? Para o Santo de Israel, e nem buscam a quem? Ao Senhor, que era o que ele tinha que ter feito. Deus, eu estou muito inclinado para querer ir, hoje eu não vejo outra saída a não ser ir para lá. Porque eu tenho a minha família para sustentar, mas eu quero ouvir do Senhor, eu quero a direção do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Tem que ser sincero, sincera com Deus. Eu quero muito, Senhor, ir. Mas se o Senhor me mostrar que não é para eu ir, eu vou lhe obedecer, e eu sei que vai ser o melhor. Deus, eu estou muito interessada nessa moça, o rapaz diz, ou a moça... Deus, eu estou muito interessada nele, mas o Senhor consegue ver lá na frente, o que eu não consigo ver. Então, por mais que o meu coração deseje isso, mas se não é o seu plano para a minha vida, tira, afasta, não deixa aí. Quem está entendendo, diga amém. Tem que falar com Deus, para não quebrar a cara. Todavia também ele é sábio, e fará vir o mal, não retirará suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam o quê? A iniquidade. É para a própria destruição quem procura isso. Fazer as coisas sem direção de Deus, sem perguntar para Deus, sendo precipitado. Por mais que aquela pessoa que está lá no pecado te ajudou, Deus está falando que tudo isso, Ele vai se voltar contra toda essa ajuda. E que coisa, 3. Porque os egípcios são homens e não Deus. E como tem gente que confia no homem e não em Deus. E ainda diz, e quando o Senhor estender a mão, todos vão cair por terra. Tanto o auxiliador como o ajudado. E todos juntamente serão o quê? Consumidos. Mas por quê? Porque ali não estava a direção de Deus. Porque ali não estava a mão do Senhor sobre aquele negócio. Cai tanto o que auxiliou, como o que foi ajudado também. Não, Deus me livre. É melhor confiar no Senhor. É melhor se apoiar na confiança que Deus realmente tem para a minha vida. Diga amém, na ajuda que Deus tem para a minha vida. Então, fica na terra que Deus te colocou. Mas a pressão está grande. Eclesiastes 10:4 diz, eu tinha até separado aqui também, que se o espírito do governador ou de uma autoridade se levantar contra você, não saia do teu lugar. E teu lugar é na presença de Deus, é na vontade de Deus, é na palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém.